3. O tema da mensagem do Senhor para nós nessa noite é: levanta-te e vem para o meio. Marcos capítulo 3, versículo 3, diz assim então a palavra do Senhor: e disse ao homem que tinha mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Amém? Poder se sentar. É muito gostoso porque Jesus tem falado conosco, né? O Filho do Senhor é o nosso irmão mais velho, né? Então na nossa palavra diz assim: o quão é importante se levantar e estar no meio. Existe um ditado que diz: o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Porém, muitos homens não querem se levantar. Muitos homens se conformaram em estar caídos, né? Amém. Muitos homens, infelizmente, se conformaram, acharam gosto, né? Se sente bem caído. Mas não é essa posição que Deus quer para nossas vidas, né? Amém. Deus sempre procura levantar o homem caído, desde que esteja arrependido e disposto a entregar a sua vida a Ele. Uma vez que estávamos no mundo, nós tínhamos as desculpas como muleta, né? A culpa é do fulano, a culpa da situação, a culpa é... alguém ia ter que levantar essa culpa, mas a culpa nunca era minha. Uma vez que eu entreguei a vida para Jesus, Jesus começou a me sondar, me revelar quem era o Adriano. Aí eu aprendi: não, Senhor, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que confrontar a mim mesmo. E a primeira pessoa que eu tenho que confrontar, e a primeira pessoa que eu tenho que perdoar é a mim mesmo. Como que eu vou perdoar o próximo se eu não consigo perdoar a mim mesmo? Então eu tenho que ser humilde dentro do meu coração. E Jesus ordena ao homem vir para o meio. Um relacionamento mais íntimo, pois Jesus nos chama de forma convidativa a estar no meio e junto a Ele. Pois quem não está no meio está afastado dele. Então Deus, Jesus, o Espírito Santo, os três, eles são sempre delicados, são sempre amados. Não é igual, pelo menos na minha infância, minha mãe puxava pelo braço e vem cá, né? Era brusco, né? Ou dependendo de onde você vai estar, quem serviu o exército, é tudo na base do grito, do berro, né? Então não tem um certo carinho, não tem um certo respeito, né? É uma certa intolerância, né? A pessoa grita: sai daí, você não se toca, né? Então tem aquela estupidez, aquela brutalidade. E Jesus não, Jesus nos convida, Jesus nos chama. E a forma que Jesus nos chama é tão meiga, tão amável, que nos constrange. A gente fica constrangido, porque eu normalmente não chamaria assim. E Jesus nos chama. Uma forma dessa é quando aquele jovem rico vai até Jesus e fala: mestre, o que eu preciso fazer para te seguir? Ele já conhecia toda a palavra. Ele conhecia porque, com certeza, ele tinha os melhores professores ali para ele. E Jesus deve ter olhado para ele bem meigo, deve ter falado bem manso. Então vai, vende tudo que você tem e reparte, e depois segue a mim. O jovem rico saiu triste, chateado, porque não era aquilo que o ego dele queria ouvir. Nós temos que ser como Paulo. Jesus tem, Deus, né? Jesus tem um certo momento com Paulo, chega e fala para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Então às vezes nós temos que ser como Paulo: Senhor, glória a Deus que pelo menos o Senhor falou que a tua graça na minha vida me basta. Porque nós, quando estávamos no mundo, nada supria. Sempre faltava, sempre faltava. É aquela história de alpinista, né? Ele subiu um montinho: eu quero um monte maior, eu quero um monte maior. Chega uma hora: não, eu quero subir o Monte Everest, o ponto mais alto da Terra. Mas para ele, para o ego dele, para ele aparecer na mídia,
E aí, o primeiro convite que Jesus faz para mim e para você: levanta-te. Jesus convida o homem da mão mirrada: levanta-te. Primeira coisa, Jesus quer um posicionamento nosso. Amém. Levantar é um verbo. Ou você estava sentado, ou você estava caído, ou estava no chão, ou estava deitado. Ele quer que nós nos levantemos. Estamos de pé? Nós estamos atentos. Então, Jesus vai falar: eu vou estar atento, porque eu vou estar atento, ouvindo Ele, vendo Ele. E a minha atitude, porque eu já estou de pé, para segui-lo. Deus deseja que o homem esteja em pé. Marcos 5,41. Jesus disse à filha de Jairo: menina, eu te mando, levanta-te. Amém. E a menina se levantou e Jesus chama a família: agora alimenta ela. Mas primeiro tem um ornamento. E nas nossas orações a gente tem que ser assim: Senhor, misericórdia, se eu estou preguiçoso, como foi já orado aqui, se eu estou dando brecha, se eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada, se eu estou sentado, murmurando, chorando, não, que o Senhor me fala: levanta-te, levanta-te, Adriano. Cada um pode falar o seu próprio nome. Levanta-te, se dispõe de pé. Em Lucas 7,14, Jesus diz ao filho da viúva de Naim: jovem, eu te mando, levanta-te. E o menino já estava morto. Jesus encontra na metade do caminho do funeral dele. E aí, novamente, Jesus, ele manda se levantar. Mateus 9,6, Jesus disse ao paralítico de Cafarnaum: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus mandou o homem se levantar e já pediu para ele tomar uma atitude: pega a tua cama e leva. Não importa se alguém trouxe aquela cama e deixou ali para aquele paralítico ficar deitado ali. Mas Jesus falou: não, agora você pega, levanta-te, pega as suas coisas e segue. Atos 9,6, disse a Paulo no caminho de Damasco: levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Às vezes nós temos aquela coisa de criança, né? A mãe fala: levanta, toma banho que a gente vai sair. Onde que a gente vai, mãe? O que a gente vai fazer, mãe? Confia, é tua mãe. Confia, é o teu pai. Hoje, confia, é Jesus falando: Adriano, levanta-te. Amém, Senhor? Eu morei alguns anos em Peruíbe, trabalhando no Objetivo. Você tem que passar, atravessar a avenida. Lá é a Avenida Padre Anchieta, que seria a nossa Avenida Brasil. Só que lá é muito mais movimentada do que daqui. Porque aí de volta na mesma faixa e é a avenida de entrada da cidade. Como é uma cidade de praia, então você imagina o movimento. E eu atravessava ela para não ir por ela, porque era perigoso, né? E teve uma sexta-feira à noite, trabalhava no Objetivo até a noite. O Espírito falou para mim: vai pela Anchieta. Aí parei a bicicleta, até atravessar o outro lado da avenida. Aí parei e fiquei entre o caminho que eu ia e a Anchieta. Aí o Espírito: vai pela Anchieta. Eu pensei: nossa senhora, essa avenida é tão perigosa, esses ônibus correndo, esse pessoal aqui, sexta-feira está todo mundo bêbado. E eu fui pela Padre Anchieta, obedeci. No sábado, no culto de jovens, a irmã pede oração, porque o namorado da amiga dela tinha sofrido um atentado de noite. Aí eu perguntei, né, Muniz, e mais ou menos aonde? Ah, Adriano, lá naquela rua que você desce lá do Objetivo lá. Ele foi entregar uma pizza, era uma emboscada, não era pedido de nada, que estava querendo roubar a moto dele. Aí atiraram, ele se fez de morto, levaram a moto, roubaram as coisas. Aí você imagina eu passando. E o matar por quê? Era testemunha de alguma coisa. Ou eu queria me assaltar, ou eu queria levar alguma coisa, pelo menos a bicicleta tinha de valor. Então é quando Deus nos manda: entra nessa cidade, pega essa direção. Amém. Se Deus falou, Ele está comigo. Agora você para lá: ah, será que é Deus que está falando? Ah, eu acho que não, acho que é coisa da minha cabeça. Não,
Nós temos que ter essa convicção que Deus fala conosco. Efésios 5,14 está escrito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Aqui nós podemos ver essa passagem de várias formas. Irmão, você tem orado? De vez em quando. Desperta tu que dormes, ora mais, ora todo dia. Amém, é verdade. A vida do evangélico, do cristão, tem que ser oração. Abriu os dois olhinhos, está deitado na cama. Deus, obrigado por mais um fôlego de vida. Amém. Você só tem um cafezinho puro e um pão sem manteiga para comer? Deus, obrigado porque eu sei que amanhã o Senhor vai prover para mim. Amém. Você está indo para o emprego, muitos vão para o emprego murmurando. Ai, aquele chefe chato, ai, aqueles clientes nojentos. Não, glória a Deus que ainda tem uma porta de emprego para mim. Levanta-te tu que dormes. Com que frequência você lê a Bíblia? Não sei, de vez em quando, quase nunca, só quando o pastor prega lá na igreja. Não. Levanta-te tu que dormes. Às vezes nós somos mortos espiritualmente porque a gente não se alimenta. É bom assistir um filme cristão? É bom. É bom escutar louvor? É bom. Só que se você abrir a palavra e começar a ler, eu conheci a história de muitas pessoas que foram alfabetizadas pela palavra. Amém. E não foi o homem, professor, pastor, ninguém não. Foi o próprio Espírito Santo usando ali a palavra que alfabetizou a pessoa. Amém. Que a pessoa começou a ter um gosto de ler. Aí eu falava com alguns irmãozinhos, né? A gente até ia lá para São Paulo, que tem uma facilidade maior de comprar a Bíblia mais barata. Eu falava para os irmãos: escuta, qual que é a Bíblia que você tem com a maior letra possível? Aí ele falava: tem essa extra jumbo aqui. A Bíblia é 2 blocos de tijolo, de tão grossa que ela é. Mas essa aqui, não, mas era justamente para esses irmãozinhos que estavam pegando o gosto de ler. Eu não tenho problema de miopia. Vou ler essa letrinha pequenininha, estou quase pegando uma lupa. Amém. Imagina um irmãozinho que está começando, que Deus está usando, está alfabetizando ele. Tem que ser uma letra grandona. Então, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Então, muitas revelações, muitas coisas na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa convivência como família, em casa, vai ser iluminada porque eu vou conhecer a palavra. Muitas vezes Deus nos vai dar livramentos de todos os tipos de níveis possíveis, porque você conhece a palavra. A pessoa vem e fala uma besteira, a resposta está na ponta da língua. Eu falei: não, Deus mandou a gente ser sábio em ouvir e tardio em responder. Amém. Deixa a pessoa se afogar na saliva dela. Não toma partido, não toma briga. E o segundo convite que Jesus nos chama: vem para o meio. Não adianta ficar de pé. Você está de pé, mas na multidão está de pé. De repente está num cantinho, não, vou ficar lá no cantinho escondido, que eu não quero que ninguém me veja. Tá, mas Deus, o Todo-Poderoso, Ele te vê. Em todo tempo, em todo lugar. Jesus convida ao homem da mão mirrada: vem para o meio. Então Jesus fala para mim e para você: levanta, levantou? Vem para o meio. Efésios 2,13 está escrito: agora em Cristo Jesus, vós que estavas longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Por que o diabo, Satanás, tem raiva de mim e de você? Porque quando nosso Senhor estava derramando o sangue na cruz, aquele sangue estava pagando a nossa vida para Deus. Nós estávamos longe, pelo sangue dele, ele nos aproximou. Olha que coisa linda, nós não somos judeus. O judeu tem que fazer um monte de ritual, um monte de sacrifício. O judeu tradicional ainda faz, tá? Porque ele está esperando Jesus ainda. Agora, o judeu convertido, ele já conhece a Bíblia de capa a capa. Ele não está só no Pentateuco, nos 5 primeiros livros de Moisés.
Ele conhece a Bíblia toda. O judeu convertido, ele comeu toda a Bíblia. E ama, ele é apaixonado por Jesus. Amém. E aí, quando Jesus entrega o fôlego dele, ele fala: Senhor, a ti entrego o meu espírito. Lá no templo em Jerusalém, o véu do templo é rasgado. E uma coisa interessante, do alto acima, como essa cortina aqui, começou a rasgar lá em cima até aqui embaixo. Ela poderia rasgar no meio, né? Poderia rasgar de baixo para cima. Não, ela rasgou de cima para baixo, porque era Deus que estava dando livre acesso a mim e a você, a Deus. Porque até então, naquele momento, naquele exato momento, homem nenhum tinha autorização para chegar diante de Deus. Tanto é que o sumo sacerdote, quando ele entrava no templo ou lá no tabernáculo, era uma vez por ano para pedir perdão pela nação. Ele entrava no Santo dos Santos. E no manto dele tinha um monte de sininhos. Ele tinha uma corda no tornozelo. E se ele parar de chacoalhar lá, meu, o pecado desse cara já era, Deus já combinou, matou, então puxando a cordinha. Porque se qualquer um desse um passo ali para dentro, morria. Então a santidade, e Deus, quando ele rasgou aquele véu de alto a baixo, ele falou: filhos, agora vocês têm livre acesso ao Pai? Não, Jesus fala: se não vier o Filho primeiro, não vai chegar ao Pai. Então nós temos que ter comunhão com Jesus. Percebemos que o homem da mão mirrada estava longe e Jesus o convida a se aproximar ao meio. Marcos 10:46 está escrito que o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Porém, após Jesus chamá-lo, ele se levantou de um salto e foi ter com Jesus. E imediatamente tornou a ver. E em seguida, ele seguia a Jesus no caminho. Jesus convida o homem a sair das margens do caminho e entrar no caminho. Você vê aquela multidão no fluxo seguindo Jesus. Aí você só vai andando no caminho, assim, só no cantinho. Não quero, eu estou vendo Jesus, mas não quero entrar na multidão, eu quero seguir. Não, você tem que seguir o fluxo, você tem que falar com Jesus. Você tem que sentir a presença do Senhor. Isaías 12:6 está escrito: exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. E às vezes o povo vacilava, pecava. Não é que Deus é ruim, a pessoa desobedeceu. Vinha outras nações, derrotava Israel, levava Israel cativo. Aí o povo ia lá, ia um profeta, o povo se arrependia, voltava aquele ciclo tudo de novo. Mas constantemente, em todo o tempo, o Santo de Israel, Deus estava no meio deles. Agora depende, cabe a nós querer ou não, aceitar ou não. Salmo 46:5 está escrito: Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará ao romper do meio de ti. Novamente, Deus no meio de Israel, no meio da nação santa. E hoje nós somos raça eleita, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Mateus 18:20, Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Por que Satanás tem raiva, tem ódio de igreja como nós? Nós estamos em pequenos números, mas em grande qualidade, porque a gente está dando um verdadeiro culto ao Senhor. Nós não estamos em igrejas, não que eu não tenho nada contra a igreja grande, mas não tem uma igreja grande, você vai ver, às vezes tem muita competição. Qual das irmãs tem o salto mais alto? Qual dos irmãos tem a gravata mais cara? Qual é o irmão que parou com um carro bacana lá na porta? Aqueles pastores que ficam pregando, mostrando o relógio. Competição. Deus não quer. Deus quer que nós sejamos humildes. Ele quer que a palavra dele seja levada. Amém.
Aleluia, verdade. Uma irmã uma vez veio falar para mim, eu queria ser como Billy Graham. Tá, filha, Billy Graham lia a Bíblia, vai ler a Bíblia. Elias tinha a unção, Eliseu chegou e falou, quero a unção dobrada, amém, só que se a perseguição vai ser dobrada também, você aguenta o tranco, eu te mando, só que as bênçãos e as perseguições são proporcionais. Então, se estão me perseguindo a ti, é porque a gente está indo no caminho certo. Nós estamos incomodando o inferno, nós estamos levando a mensagem de Deus, a palavra está sendo levada. Aí tem aquela historinha, né? Jesus de um lado, o diabo no outro e o cara no meio. Jesus fala, filho, desce e segue a mim. Não, Jesus, de boa, estou aqui, estou vendo tudo. O diabo está tranquilo, por quê? O muro já é do diabo. O muro, a pessoa está em cima do muro, não sabe se ela vai entregar a vida dela a Jesus, não sabe se ele vai servir ou não. Ele já é do inimigo. Amém. Aleluia, verdade. Cristo nos quer levantar e estar no meio. Amém. Nós, como servos de Cristo, precisamos estar no lugar certo. 1 Reis 19:7. O anjo do Senhor disse a Elias, levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Alguns vivem até os 20, alguns vivem até os 100. É o nosso caminho. Nosso caminho às vezes é curto e às vezes é longo. Mas nós temos que nos levantar, nos comer tanto da comida natural, que foi aqui no caso de Elias, como da comida espiritual. Conheci vários irmãos de São Paulo que queriam debater um testemunho de Jeová. Você vai apanhar. Porque esses caras, eles decoram a Bíblia. Tudo que você tem para falar, eles têm para rebater. Então você nunca procura confusão. Deixa a confusão de procurar, que daí a confusão que procurou, você já está coberto pelo Espírito Santo, você vai saber resolver a situação. Lucas 21:36 está escrito que Jesus apareceu no meio deles. Ele disse, paz seja convosco. Então nós temos que estar em união. E essa união é sempre juntos. E Jesus nos quer assim, sempre de pé e no meio. E que fique de reflexão para mim e para você hoje. Aonde nós estamos localizados hoje? Eu já estou de pé? Eu já estou no meio? Ou Jesus já me convidou, eu estou dando uma de Tomé, será que é comigo? Jesus é meigo, só que o tempo passa. Não o tempo da vinda dele, mas de repente a vinda nossa, o nosso fôlego de vida. Né? Nós que estamos sempre andando aí hoje, nem tanto, né? Mas na minha época de guri, que tinha de bala perdida. Final de ano, Copa do Mundo, né? Lá em São Paulo a gente fala muito isso, né? Você sai 5 da manhã para ir para trabalhar, você fala, eu vou para trabalhar, não, vocês vão. É uma realidade triste. Então, será que o meu espírito, a minha alma está preparada? Então, fica essa reflexão para mim e para você. Aleluia, verdade. Ainda há tempo de você entregar a tua vida para Jesus. Ainda dá tempo. Discipulado não é longo. Você entrega a tua vida para Jesus, passa pelo discipulado, depois do batismo nas águas. Então, não deixe. Né? A oportunidade, ela sempre vai vir, porque Deus é amável. Só que eu não sou vinho para ficar envelhecendo. Eu tenho que ter essa atitude nobre, né? Rápida. Deus me tirou do mundo, era de adolescente para jovem. Alguns falam, você jogou metade da tua vida fora. Não. Quando eu voltei para cá, meus amigos, enquanto eu estava servindo a Jesus, meus amigos viraram adubo. Foram mexer com gente errada, com coisa errada. Amém. Então, eu vejo assim, na mocidade, a gente vai amadurecendo. Quando a gente passa um certo tempo já na presença do Senhor, você já tem experiência,
para dar conselho, você vai ter sabedoria para ouvir e depois falar. Às vezes você não vai falar nada. Você só vai colocar a mão no ombro do irmão. Posso fazer uma oração por você? Pode. Nessa oração a pessoa se quebranta, se desmancha. E é onde você conquista ela para Jesus. Porque a minha conquista e a tua conquista não é aqui na cidadezinha de Ponta Porã, no estadozinho do Mato Grosso do Sul, no paizinho do Brasil, no planetinha Terra. A minha conquista é tua, está lá no céu, com Jesus. Você tem que sonhar com aquela frase linda, maravilhosa, que Jesus vai estar lá na frente e vai olhar para mim, para você. Vinde a mim, benditos do meu Pai. Amém. É essa frase que nós temos que ouvir. É essa frase que nós temos que ter no nosso coração. Quando Jesus falou, eu vou primeiro, vou preparar lugar para vós quando eu voltar. Então eu tenho que saber que, figurativo, né? Vamos fazer de forma figurativa. Meu quartinho, a minha caminha, está lá. Na minha portinha, tudo bem que lá no céu, eu não vou ter o nome Adriano, vai ser outro nome, mas vamos lá, Adriano. Minha portinha está escrito lá, Adriano. Quando eu sentar lá na mesa, nas bodas do Cordeiro, para almoçar, para jantar ali com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, vai ter a portinha, né? Não, esse lugar está reservado para o Adriano. Então é isso que eu tenho que sonhar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.